Abra sua Bíblia em João 14, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 6, que nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Tua palavra lida, que já é abençoada pelo Senhor, que o nosso coração esteja aberto para ouvirmos a tua voz e sermos fortalecidos por ela, em nome de Jesus. Amém. Nessas palavras, Jesus ele está, juntamente com os discípulos, no cenáculo, dando a eles as suas últimas orientações. Dos capítulos 13 ao capítulo 17 de João, nós encontramos Jesus orientando os discípulos da maneira como eles deveriam viver. Jesus fala sobre igreja, Jesus fala sobre as questões proféticas, ele fala do comportamento ou do compromisso que ele quer que nós tenhamos com ele, que os discípulos também possam ter com ele. E o Senhor diz lá no capítulo 13, o verso 1, que ele amou, né, tendo-os amado, Jesus amou até o fim. Até o fim da jornada de Jesus, ele demonstrou amor, ele demonstrou cuidado para com os discípulos. E o Senhor Jesus, quando nós lemos a sua trajetória, nós percebemos que o verbo, Jesus é o verbo encarnado. E o verbo encarnado, ele sentiu e ele sente as nossas dores. Na trajetória do Senhor, ele via as multidões e ele tinha compaixão delas. Ele tinha compaixão das pessoas necessitadas. E aqui nesse texto que nós lemos, nós podemos ver Jesus se preocupando com os discípulos. Porque no seu diálogo, Jesus diz para eles que ele estava vivendo os últimos momentos dele aqui nessa terra. Ele estava dizendo para os discípulos que ele iria deixar os discípulos. E ele começa a declarar que toda a sua trajetória, que ele iria morrer. E ele vai ensinando os discípulos. Ele iria passar pelos piores momentos da sua vida aqui nesta terra. Ele sabia que ele seria humilhado, que cuspiriam em seu rosto. Ele sabia que seria açoitado pelos soldados romanos, que os discípulos o abandonariam. E que o pior ainda estava para acontecer, que ele iria levar os nossos pecados, que até o próprio Pai iria abandoná-lo. E ele diz: a minha alma ela está profundamente angustiada. Ao mesmo tempo ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração. A verdade é que naquele momento Jesus precisava de uma palavra de consolo. Era o próprio Senhor que precisava de uma palavra de encorajamento. Mas tão grande é o amor do Senhor, que nos últimos momentos da sua vida, ele não se preocupa com ele mesmo, mas ele se preocupa com o outro. Ele não estava preocupado com a sua angústia interior, mas ele estava olhando para os discípulos e ele percebe que o interior dos discípulos estava ficando confuso. O coração dos discípulos estava ficando angustiado e ele consola e ele conforta o coração quando ele mesmo deveria ser consolado e confortado. Mas é interessante, meu irmão e minha irmã, que a expectativa dos discípulos era que, com a presença do Senhor Jesus, com o Rei dos Reis, né, que o Senhor viria e que eles derrotariam os romanos. E os discípulos sonhavam em reinar juntamente com o Senhor. E de repente eles começam a ver que todo o seu sonho, todo o seu projeto de caminhada com Jesus, tudo aquilo estava sendo ameaçado. Que ele não iria derrotar os romanos. Que Jesus não estava falando com os romanos e ele falava com os judeus, e agora os próprios judeus queriam matá-lo. E os discípulos, eles se sentem perdidos. Eles estavam perdidos, porque aquilo que eles pensavam que iria acontecer, não estava acontecendo. É como se eles estivessem dizendo para o Senhor: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir.
Nós abandonamos tudo, Senhor, e as coisas que nós esperávamos acontecer não estão acontecendo, Senhor. E Jesus percebe que eles estavam tristes, que eles estavam ficando angustiados, mas Jesus queria ensinar os discípulos a viver pela fé. Jesus estava querendo ensinar os discípulos a viver de uma maneira que, dali a alguns momentos, os discípulos já não teriam mais Jesus próximo. Eles já não iriam ter a presença do Senhor visível, física. E Jesus estava ensinando os discípulos, preparando o coração dos discípulos. E naquela hora Jesus diz para eles: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Muitas vezes o nosso coração fica agitado, como o coração dos discípulos, porque nós não entendemos a vida. Nós não entendemos muitas vezes aquilo que o Senhor faz em nós, aquilo que o Senhor faz por nós, e nós ficamos angustiados, ficamos ansiosos. Mas Jesus, nesse texto, ele traz uma palavra de segurança para os discípulos, e essa palavra eu quero transmitir para você nesta noite. Essa palavra do Senhor, onde Ele nos ensina que quando nós estamos ansiosos, o que nós precisamos fazer para que possamos reagir positivamente diante das lutas que enfrentamos neste mundo. O que fazer quando o nosso coração estiver ansioso? E o texto nos ensina que nós precisamos reforçar a nossa confiança em Deus. O verso 1 do capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Sabe, Jesus, ele usa o modo indicativo como também o modo imperativo, mas ao mesmo tempo, esse texto, ele permite que ele estivesse dando uma ordem. Ele fala: credes em Deus, mas credes também em mim. Quando as coisas não acontecem como nós esperamos, como nós imaginamos, a tendência do nosso coração é ficar turbado, como o coração dos discípulos, ficar angustiado, ficar ansioso. E é nessa hora que Jesus dá uma ordem dizendo para crer, para confiar nele. É como se o Senhor estivesse dizendo: creiam, ou faça com que o coração de vocês parem de ficar ansiosos, exerçam o controle da ansiedade no coração. A verdade é que o crente, o cristão, ele pode ficar ansioso. Jesus ficou. Senhor Jesus, ele ficou ansioso, mas em Cristo, em Jesus, nós recebemos a capacidade para exercer o controle da ansiedade. Por isso ele diz: pare, não se turbe o coração. Mas aquilo que ele disse para não fazer, era o que ele estava sentindo. Ele estava sentindo angustiado. Mas o Senhor Jesus queria mostrar para os discípulos e também para nós, através da prática, como que ele iria resolver esta questão da ansiedade no coração. Ele estava angustiado, sim. Ele havia dito para os discípulos que era chegada a sua hora. No diálogo com os discípulos, ele falou toda a sua trajetória, que ele iria morrer, que ele iria sofrer. E ele sai, após o diálogo, sentindo seu coração angustiado, ele vai para o jardim. Ele convida Pedro e João para estar com ele e ele vai orar. Ele vai reforçar a sua confiança em Deus. Nos momentos de ansiedade, nós precisamos reforçar a nossa confiança em Deus através da oração. A oração é este meio, é o meio de mostrar que nós confiamos totalmente e plenamente em Deus. Jesus usou este meio. Ele convidou Pedro, convidou João para estar com ele. Ele estava dizendo: orem comigo, estejam comigo nesta hora, porque a minha alma, ela está profundamente angustiada até a morte. É dessa forma que Jesus estava lidando com a ansiedade no coração. Ele estava dizendo: eu confio no Pai, eu confio em Deus. Ele estava dizendo que seja feita a tua vontade. Se eu tenho que enfrentar o que o Senhor já planejou, o que o Senhor está propondo para mim, eu vou. Isso é confiança em Deus. Ele não fugiu do enfrentamento. Aquilo que ele deveria enfrentar na jornada, ele não fugiu. Sabe, muitas vezes, Deus, ele não vai tirar, das nossas vidas os problemas, mas ele vai nos dar força para que nós possamos enfrentar esses problemas sem pecar contra ele.
Porque foi assim com Jesus. Foi assim que Jesus lidou com essa situação. E Ele quer que nós também assim o façamos. Muitas vezes nós passamos por problemas e perguntamos: Senhor, onde o Senhor está? Onde está Deus? Ou então, por que eu estou passando por isso? Eu quero dizer que Deus está conosco. Deus está com você. Deus está aí bem pertinho com você. Deus está com seus servos e servas o tempo todo. Quando você se sentir angustiado, Ele estará também sentindo angustiado junto com você. Deus não está longe quando nós passamos por dificuldades, mas Ele está tão perto que Ele sente as nossas dores, Ele sente aquilo que nós sentimos. Os discípulos não veriam o Senhor, mas eles teriam que ter esta confiança. Confiar no Senhor. É necessário tratar da ansiedade no nosso coração. E nós tratamos a ansiedade confiando no Senhor. Mas sabendo também que o nosso melhor lugar não é aqui nessa terra. O verso 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus não está falando do templo, desse templo físico. Jesus está dizendo sobre ele, não fala do templo físico como a casa do Pai, porque ele disse que esse templo físico, o templo físico, ele seria destruído. Mas ele fala de uma morada, da morada celestial. Ele fala da casa do Pai, a que ele vai preparar para receber todos aqueles que são seus, para receber por toda a eternidade. É essa casa que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo de um lugar melhor do que o lugar que nós vivemos aqui. Não é um lugar impessoal, mas é a casa do meu Pai. Ele diz: na casa do meu Pai. Glória a Deus. Eu vou preparar lugar. Porque o lugar onde vocês estão não é o melhor lugar para se estar. Ele está dizendo que a nossa vida aqui, ela é uma passagem, que aqui não é a nossa morada. Ele foi preparar esse lugar. Esse lugar que ele foi preparar é morada, é consolo, é conforto, é lugar de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Sabe, a nossa casa terrena, ela pode não ser o melhor lugar, porque nós encontramos às vezes muitas boas casas, né? Ela pode não ser o melhor lugar. Mas quando nós viajamos, passamos alguns dias fora da nossa casa, nós sentimos um desejo imenso de voltar para ela. Nós queremos estar dentro da nossa casa. Quando nós entendemos que nós estamos aqui de passagem, que aqui não é a nossa casa, o nosso desejo deve ser, a nossa expectativa deve ser de estarmos no céu. Devemos gerar essa expectativa no nosso coração, um desejo de voltarmos ou de irmos para esta morada, onde o Senhor Jesus nos diz na sua palavra, que tem preparado para os seus, a morada celestial. O nosso melhor lugar não é aqui na nossa casa terrena, mas o nosso melhor lugar é na morada celestial. Jesus sabia do sofrimento dos discípulos. Jesus sabia que os discípulos iriam sofrer bastante ainda nessa terra. E ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições. Vocês terão grandes tribulações. Mas eu vou preparar um lugar para vocês. Porque esse lugar, esse mundo de tribulação, não é um lugar para vocês habitarem. Não é um lugar para vocês morarem. A verdade, só tem uma razão para nós estarmos aqui ainda. O Senhor tem deixado a sua igreja ainda nesse lugar, nesse mundo, para que a igreja dele possa pregar o evangelho. Mas é chegado o tempo, é chegado o momento. Porque o nosso melhor lugar não é aqui. Porque neste mundo nós temos enfermidade, nós temos doença, nós temos tantas situações que tiram a nossa paz, tantas coisas que tentam roubar a nossa alegria, corrupção, mentiras, ganância, tanta coisa. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos e teremos aflições. Nós ouvimos tantas notícias que nos afligem. É o desemprego, é o medo do amanhã. Nós sofremos tanto com isso. Mas isso nos faz lembrar da palavra do Senhor Jesus dizendo
que esse não é o melhor lugar para nós. Ele quer que nós tenhamos essa expectativa, que amemos a sua vinda, que desejamos todos os dias o nosso lar celestial, porque ele é o noivo e nós, igreja, somos a sua noiva. O noivo veio aqui, o noivo tratou o casamento, a noiva é dele, ela já pertence a ele, e esse é o tempo do noivado. O casamento está chegando, Jesus, o noivo, está voltando, aleluia. E ele diz: não se turbe o vosso coração, eu vou preparar o lugar. Um dia o Senhor virá, e ele virá para nos buscar, e nós precisamos estar preparados. Precisamos estar com o nosso coração diante do nosso Senhor. Como podemos lidar com a ansiedade no nosso coração? O verso 3 diz: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. É preciso lembrar que nós estamos seguros. Aleluia! Estamos seguros. Quando ele diz que vai voltar, que vai buscar, que vai levar, isso é uma garantia que nós temos. Ele está garantido que ele vai voltar. Ele diz que voltaria e que vos recebereis para mim. Ele está dizendo: vocês são meus, vocês são minhas, vocês não pertencem a outro. Ou seja, nós estamos seguros nele. Após preparar lugar, virei para buscar vocês para mim mesmo, o que nos dá a ideia de propriedade. Nós somos dele, nós podemos sofrer a dor nesse mundo, mas nós não estamos abandonados, nós somos de Jesus, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Ele vem buscar aqueles que pertencem a ele, e nós pertencemos a ele. A noiva é dele, já é comprometida. Essa noiva tem um proprietário, alguém que tem um compromisso com ela. Ele diz: onde eu estou, estejai vós. Vocês me pertencem. Isso é proteção para nós. Nós estamos protegidos em Jesus. Ainda que estejamos neste mundo, suportando tantas aflições, suportando tantas dificuldades, seja a questão da saúde, seja a questão do emprego, seja a questão dos nossos bens, da nossa vida. A verdade, essas situações podem até tirar a nossa vida, mas nada pode tirar a nossa salvação, porque ela está segura em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A sua salvação, meu irmão, minha irmã, ela não está segura no que você fez, mas sim naquilo que o Senhor Jesus fez por você. Aquilo que ele fez. Lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, ele fala sobre a herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está no céu, nos esperando. E ele diz que quem a receberá? Todos os que estão guardados no poder de Deus. É preciso então tratar com ansiedade, lembrando que nós estamos seguros no Senhor. A garantia de que nós receberemos a herança, ela está no fato de estarmos seguros em Cristo Jesus. E assim, nada pode nos separar do amor do Senhor. Não permita que as dúvidas, que as tribulações, não permita que as situações deste mundo venham roubar a alegria ou a paz no seu coração, meu irmão, minha irmã. Porque nós somos a nação santa, nós somos a raça eleita, o povo escolhido de propriedade exclusiva do Senhor. Não se turbe o vosso coração, não se turbe. Nele nós estamos seguros. Jesus mostra para os discípulos que eles não estavam abandonados e sim seguros. E ele mostra também para mim e para você, nós não estamos abandonados, mas nós estamos protegidos, seguros no Senhor Jesus. Quando nós estamos sofrendo com o nosso coração ansioso, nós precisamos lembrar que nós não estamos perdidos. É isso que diz o texto.
O verso 4, ele diz: vocês sabem, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. E ele declara no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, esse verso é o verso que nós usamos muitas vezes no evangelismo, para pessoas que não têm conhecimento do Senhor Jesus. E nós usamos este verso. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas aqui, nesse contexto, Jesus está falando para crente. Ele está falando para os seus seguidores. A palavra é direcionada para os seus discípulos. Ele está dizendo: vocês não estão perdidos. Vocês não estão perdidos porque vocês estão em mim. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa era a garantia de que eles terminariam no lugar certo. Por quê? Porque eles estavam no caminho certo. Jesus é o caminho. Se você está em Cristo, você está no caminho certo, meu irmão, minha irmã. Se você pode até estar passando por lutas, por provas, mas você chegará ao seu destino, porque você está em Jesus. Jesus trilhou também um caminho de dificuldades. Ele trilhou o caminho de dificuldades. E Ele garantiu que nós também iríamos passar por dificuldades, mas Ele estaria conosco. Ele estaria ao nosso lado. E Ele garantiu que nós não estamos perdidos, porque nós estamos nele. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Precisamos seguir o Senhor Jesus. O caminho certo é o caminho de relacionamento com o Senhor Jesus. Ele é o caminho certo. Sabe, nós vivemos aqui neste mundo, mas a nossa grande necessidade, a nossa grande expectativa é a casa do Pai. É a casa do Pai. E quando nós estivermos lá, toda lágrima será enxugada, toda dor será desfeita, nós teremos plena paz no Senhor, nós desfrutaremos do consolo, desfrutaremos do conforto celestial. Mas o caminho para lá é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele veio a este mundo, Ele sofreu, Ele morreu, Ele iria para a cruz, para preparar esse caminho, um caminho que seria feito através da cruz, da sua morte e da sua ressurreição. E Ele diz: vocês não estão perdidos, vocês sabem o caminho, eu sou o caminho. Aleluia, glória a Deus. Sabe, se você é servo de Cristo, uma serva do Senhor Jesus, você não está perdido, não está perdida. Pode crer que você está sendo conduzido e sendo conduzida pelo Senhor. Ainda que Ele permita que você passe pelo vale da sombra, você não está perdido. Ainda que você não saiba o que lhe acontecerá no dia de amanhã, você não está perdido. Uma coisa você precisa ter certeza, que você está no caminho certo, porque você está com Ele, você está com Jesus. Se permanecermos neste caminho, nós iremos para a nossa morada celestial, para a casa do Pai. Sabe, nós nunca estivemos lá, mas nós conhecemos o caminho. O caminho é Jesus. Cristo é o nosso Senhor, Salvador, Ele é o caminho. Sabe, nós temos enfrentado tantas lutas, mas precisamos reforçar a nossa confiança no Senhor. Precisamos lembrar que o nosso melhor lugar não é aqui, que Ele já preparou um lugar melhor para nós. Precisamos lembrar que nós estamos seguros nele e que Cristo, Ele é o caminho certo. E se nós estamos nele, nós reinaremos para sempre com Ele. Estamos confiantes e seguros, guardados no Senhor, esse Jesus que vem nos buscar. Creia em Deus. Não se turbe o vosso coração. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Confia somente nele. Feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa vida. Como é bom saber que o nosso lugar não é aqui, que o Senhor tem preparado um lugar celestial e que breve o Senhor vem para buscar a Tua igreja. Como é bom saber que no Senhor nós estamos seguros,
que nós podemos caminhar, ó Deus, com confiança, somos fortalecidos e consolados pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Agora que nós iremos participar da ceia, Pai, nosso coração esteja aberto, alegre, confiante, e que tenhamos, ó Deus, a nossa fé renovada no Senhor e na Tua palavra. Abençoa cada família que ouve nesta noite a Tua palavra, que cada família, cada coração seja renovado, seja, ó Deus, abençoado por Ti, em nome de Jesus. Amém.